O que eu quero falar essa noite? Sobre um time diferente, né? Que time? Os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Cara, esse era um grande time, sim ou não? Né? Mas já parou para pensar quando chegou a hora de Jesus Cristo escolher os 12 apóstolos? Né? Imagine nisso, queridos, porque a gente está numa série falando de Jesus Cristo, então a gente já vem falando de Jesus há alguns dias, algumas experiências que Jesus viveu, né? E cara, esse é um ponto marcante, esse é um momento marcante na história de Jesus. O dia que Jesus Cristo resolveu escolher os 12 apóstolos, né? Pense comigo, o que passava na cabeça de Jesus? Nossa, Jesus Cristo é Deus, sim ou não? A gente lembra disso do último culto, né? Deus também sendo homem, mas cara, ele estava com o Espírito Santo sobre a vida dele, ele tem a revelação dos céus. Cara, ele poderia escolher assim, cara, vamos lá, os melhores da época, não poderia? Ele tem a ciência, a Bíblia diz que Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas por que Jesus escolheu 12? Por que não foram 10 ou 20? Né? Por que não pode ser os 20 apóstolos, os 50 apóstolos? Por que 12? Quem sabe dizer isso? Né? Quem saberia dizer? Né? Pastor, eu não sei, não se preocupe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas por que 12, gente? Consegue abrir para mim, mano? Por que 12? Deixa eu virar essa caixa aqui, para mim. Depois você volta para você, tá? Som, isso, acho que melhorou aqui. Doze parece ser um número importante para Deus, né? Parece que Deus tem algo com o número 12, assim como Deus tem algo com o número 7, assim como tem algo com o número 3, né? Mas o 12 é um número importante para Deus. Por quê? Queridos, vamos lá. 12 tribos, né? 12 pedras no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, 12 espias enviados à terra prometida, 12 apóstolos. Você vê que tem 12 vários momentos da Bíblia, mas o que representa o 12, queridos? 12 é um número que representa governo de Deus. Então, o número 12, ele representa governo de Deus. Tá? É aquilo que Deus tem o domínio, que Deus tem o controle. Então, o 12 representa o governo de Deus. Mas quando nós olhamos para este grupo que foi escolhido, eles não parecem ser um dream team, né, cara? Eles não parecem ser aquele time dos sonhos, né? Vamos lá, cara, eles pareciam mais um time de desajustados, né? Aquele time, cara, que você fala, sério que você vai ganhar o mundo com essa galera aí? Sério que vocês vão mudar toda a história com esse time aí? Né, cara? Pense comigo, John MacArthur, ele é um escritor famoso, e ele tem um livro chamado 12 Homens Comuns. E nesse livro ele fala, se você fosse recrutar uma equipe para alterar o curso da história, como que você começaria? Olha a pergunta que ele faz nesse livro, como que você começaria se você fosse recrutar 12 homens ou um time para mudar o curso de uma história? Que foi o que Jesus Cristo fez, não foi? Foi isso que Jesus Cristo preparou ali, queridos. A Bíblia diz que Jesus começou com uma caminhada à beira do lago. E nessa caminhada ele encontrou 2. E foi perguntado, você é o Filho de Deus? Siga-me. Olha só a primeira palavra que Jesus Cristo diz para aqueles que seriam escolhidos depois. Siga-me. Vocês estão aqui, queridos? Porque provavelmente você já encontrou Jesus Cristo aí pelas caminhadas, né? Pelos caminhos, na sua estrada aí, andando no lago, e Jesus olhou para você e falou, siga-me. Alguns têm a percepção dessa voz, outros não. Mas o fato é que Jesus Cristo provavelmente já se deparou com você e falou, siga-me. Queridos, assim começou a sua missão, em comum com os 12 indivíduos mais comuns. Vocês estão entendendo, queridos? A missão em comum de Cristo começou com 12 indivíduos comuns, homens que se tornariam os primeiros discípulos de Cristo.
Amados, você já considerou quem que Jesus escolheu para seu círculo íntimo? Né? Porque a Bíblia diz que os próximos 3 anos depois desse momento, ele passou ao lado desses homens. E não só aos 3 anos, porque ele seguiu ao lado desses homens, até que esses homens cumprissem o propósito da vida deles. Amém, queridos? Então assim, Jesus ele escolheu 12 homens, os quais ele falou assim, vocês são os caras que vão andar, ou melhor, vocês são os caras com quem eu vou andar, daqui até o final da história de vocês, e na eternidade também. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para refletir sobre isso, queridos? Amados, Jesus ele não escolheu um rabino da época, ele não recrutou os estudiosos da época, ele não procurou dentro de um estabelecimento religioso para formar a sua equipe. Qualquer um desses teria dado a ele uma pista privilegiada com aqueles que estão no poder. Então se ele procurasse esses homens assim, ele teria talvez informações privilegiadas, enfim, queridos, ele poderia ter sido bem sucedido, né? Mas talvez, não sei, queridos, mas não, em vez disso, ele reuniu um bando de pessoas com currículos inexpressivos. Olha para essa pessoa do que está do teu lado aí, olhe para ela, veja se ela tem cara de quem pudesse ser escolhido por Jesus. Olhe para ela e veja assim, sabe, se ela tem esse currículo, né, de uma pessoa que pudesse ser chamado por Jesus. Jesus ele não estava procurando por superioridade religiosa, ele não estava procurando por talento extraordinário. Jesus ele queria pessoas comuns, queridos, pessoas com esperança, pessoas com sonhos próprios, mas pessoas que estavam dispostas a deixar as suas vidas para trás para seguir o Salvador. Pessoas assim como eu e assim como você. Você consegue entender qual era o requisito que Jesus estava procurando naqueles que ele chamou de discípulos, naquele que ele escolheu para fazer parte desse grande time, desse time dos sonhos? Então, queridos, eu quero dar uma breve passada, uma olhada nos 12 homens que Jesus escolheu, tá? Vai ser rápido, mas preste atenção. Os 12 apóstolos e as suas histórias. Vamos lá, antes de analisá-los individualmente, vamos fazer 2 observações sobre eles como um todo, amados. Em primeiro lugar, é interessante que vários deles eram irmãos, tá? Então a gente tem aqui um grupo de irmãos biológicos. Sabemos com certeza que havia 2 pares de irmãos, que é Pedro e André, Tiago e João. Eles eram irmãos biológicos, amém, queridos? Mas nós também somos informados de que Mateus e o outro Tiago eram filhos de Alfeu. Amados, eles podem ter sido também irmãos. Nós não temos evidências de que Alfeu, a qual a Bíblia se refere, é o Alfeu pai de Mateus e o Alfeu pai de Tiago. Mas podemos dizer que sim, que Alfeu era pai dos 2 também, né? Então nós temos metade dos discípulos aqui na parentela. Vocês estão aqui, queridos? Por que isso é importante? Deus chama a família, amém, queridos? Deus sempre levanta a família. Amado, se eles também fossem irmãos, então significa que a metade dos 12 eram parentes. Outra observação interessante é que pelo menos 4 deles eram pescadores, né? Os 4 pescadores eram 2 pares de irmãos, né? Pedro, André, Tiago e João. Amém, queridos? E é possível que eles tenham trabalhado juntos. É possível que nessas caminhadas, né, nas noitadas de jogar a rede, de buscar os peixes, eles tenham se trombado, se encontrado. Ô Tiago, fala João, de boa, como que você está, Pedro, André, firmeza? E aí, muito peixe aí? Não, aqui não, e aí, aqui tem. O fato é que eles se conheciam. Então assim, queridos, ser pescador certamente se traduziu bem em se tornar pescadores de homens, porque Cristo fala para eles: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Agora vamos apresentar
brevemente, queridos, cada um deles individualmente, ver com quais você ou eu podemos nos parecer mais. Então vamos lá, Pedro era o cara ousado, né? Pedro, queridos, ele é mencionado primeiro em cada uma das listas dos apóstolos, e claramente ele era o líder principal. Pode ver, sempre quando começava Pedro, ele era pescador e também se chamava Simão, também se chamava Cefas. Ele finalmente viveu de acordo com o nome que Jesus lhe deu, a rocha. Queridos, Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, tu és Pedro, o significado da palavra Pedro é Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Então o nome de Pedro significa rocha. Amém, queridos? Então a sua natureza impetuosa, a sua natureza ousada, que ajudou em sua liderança, também o colocou em apuros, porque Pedro era o cara, né, meu? Ele era o cara que, apavorava. Nós nos lembramos de Pedro saindo do barco para caminhar até Jesus, né? E depois afundando. Lembramos de Pedro tentando corrigir Jesus, quando Jesus falou sobre sua crucificação. É a ousadia de Pedro, cara. Você não vai não. Só Pedro, né? Nós nos lembramos de Pedro se vangloriando, quando Jesus predisse que alguns tropeçariam. Eu não. Então, esse é Pedro. Olha só as qualidades, as características de Pedro. Ele foi usado o suficiente para seguir Jesus até o pátio, durante o julgamento de Jesus, né? Mas depois ele negou conhecer Jesus quando foi identificado no local, né, queridos? Então assim, você vê que a ousadia de Pedro levou ele a lugares fantásticos, experiências fantásticas, mas também fez com que ele vivesse apertos fantásticos. Esse é Pedro, né? Mas depois da ressurreição, Jesus restabeleceu Pedro, e ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. Queridos, Pedro escreveu os livros de 1 Pedro, 2 Pedro, e alguns dizem que Marcos era o escriba de Pedro, o que tornaria o evangelho de Marcos, evangelho de Pedro, tá? Isso, queridos, não tem evidência, tá? É história, tá bom, queridos? A Bíblia não diz, não é claro isso, mas tem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que dizem que Marcos era um escriba de Pedro. Então o que significa? Pedro ditava e Marcos escrevia, né? A história nos diz que posteriormente Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por Nero, em Roma. Assim acabou a história dele, tá? Sinistro, né, gente? Preste atenção nisso daí. Aí a gente vê André. Queridos, André era aquele convidado dos bastidores, né? Estava presente, sempre presente. Pode ter sido difícil para André ser irmão de Pedro, né? Porque, André era mais na dele, Pedro não, né? Pedro, ele causava. Mas André, ele parecia lidar muito bem com isso. Parece que não tinha problemas. Nossa, sou irmão de Pedro, sou o menor, isso, aquilo. Não, André também era pescador. Ele era um discípulo de João Batista, e depois de ser apontado para Jesus, ele trouxe outros a Cristo. Olha só, André, evangelista. Queridos, ele trouxe o próprio Pedro, e alguns gregos tementes a Deus. E depois o menino com 5 pães e 2 peixinhos, quem trouxe? Foi André. Olha só, né, a história assim, né? Porque a gente não presta atenção nesses detalhes, né, gente? A gente só vai lendo e vai passando. Mas foi André que trouxe o menino. Tem um menino ali que tem ali 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Então Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre através da vida desse menino. André, ele é mencionado apenas 3 vezes fora da lista dos apóstolos, mas vemos que ele foi fiel, e a história diz que ele foi crucificado. Então ele foi fiel até o final. Tiago era o concorrente obstinado, né? Amados, esse Tiago, ele era irmão de João, o filho de Zebedeu, e Jesus refere-se a ele como os filhos do trovão. Por quê, queridos? Por causa do temperamento deles, né? Impetuoso, né? Ele chegava,
Quer que eu ore agora, Jesus? Né? E amados, e como a sua mãe, eles tinham muita coragem em buscar posições de glória. Eles eram aqueles que chegavam e falavam e faziam, enfim. Jesus prometeu para eles sofrimento, né? E Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto. Herodes matou a espada. Atos 12, versículo 1 e 2 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então assim, a gente já vê aqui o primeiro sendo morto, né, por causa da sua fé. João era a convicção do amor, queridos. João era o cara, né? Ele é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E mesmo sendo um filho do trovão, queridos, ele se tornou o discípulo amado de Jesus, o apóstolo do amor. Você vê assim que às vezes, cara, uma característica de um homem impetuoso demonstra que tem muito amor por trás dele, né? Porque João, ele é conhecido como o discípulo do amor. Ele estava ao lado de Jesus na última ceia. Ele foi encarregado da mãe de Jesus, né? Jesus comissionou João, sabe? Eis mulher, aí o teu filho, eis homem, aí tua mãe. Então você vê assim, cara, que ele recebeu, além do que ele já tinha, uma outra responsabilidade de cuidar da mãe biológica de Jesus. Então ele provavelmente era o mais jovem dessa equipe, né? E ele viveu mais tempo. E João, ele escreveu o evangelho de João. Ele escreveu as cartas de 1 João, 2 João e 3 João. E ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, aonde ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, ele foi muito usado, né, cara? Ele deixou um legado gigantesco ali. E a história diz que ele morreu de morte natural. Queridos, aí vem Filipe. Filipe era aquele aprendiz lento, amigo leal. Queridos, ele era de Betsaida e, portanto, provavelmente conhecia Pedro, André, Tiago e João. Provavelmente eles eram aqueles caras amigos, próximos, enfim. Quando ele foi chamado por Jesus, ele imediatamente convidou seu amigo Natanael para se juntar a eles. Ele é aquele que depois de estar com Jesus por tanto tempo disse, olha só o que Filipe diz, queridos, porque ele caminhou tanto tempo com Jesus. Quando Jesus Cristo chamou ele, ele aceitou já de primeiro e ele veio, ele evangelizou Natanael e ele falava para Natanael, vem e veja. Então assim, queridos, você vê que ele foi um homem de fé. Mas olha o que ele fala lá em João 14, versículo 8. João 14, 8 diz assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que tem de mal nisso, queridos? Ele falando para Jesus, mostra-nos o Pai. Qual que é o mal disso? Queridos, olha o que Jesus responde. Põe lá na tela João 14, versículo 9. João 14, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Olha só o que Jesus responde para ele, porque ele fala para Jesus assim, mostra-nos o Pai. E ele fala, Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Não me conhece? Aí ele continua, quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você está olhando, querido, se você me enxerga, você enxerga o Pai. É isso que ele está falando. E amados, então a gente vê aqui que em algum momento ele deu uma falta de fé. Um cara que tinha fé, teve falta de fé. E a história nos diz que ele pregou na Frígia e foi crucificado no tempo de Domiciano. Aí a gente vai para Bartolomeu, o honesto, né? Ele era de Canaã e também era conhecido como Natanael. Então Bartolomeu e Natanael são as mesmas pessoas, amém, queridos? Ele foi elogiado por Jesus por não ter dolo, o que significa que ele era franco, ele era um cara verdadeiro. Ele tinha algum preconceito, né, contra as pessoas de Nazaré, porque ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então aqui mostra, o cara tem algum problema com aquela galera de lá. Então Jesus pegou um homem bom e o tornou ainda melhor. Amém, queridos? A história nos diz que ele foi crucificado. Aí, Mateus era o escritor do evangelho para os judeus. Queridos, esse homem, ele era um ex-cobrador de impostos e provavelmente ele sacrificou mais no ponto de vista financeiro do que qualquer outro daqueles
daquele grupo ali. Então, se nós formos avaliar financeiramente falando, ele era o cara bem sucedido da época. Amém? Então, ele também é conhecido como Levi e filho de Alfeu. E amados, após ser chamado para seguir Jesus, o que ele faz? Ele dá uma festa. Mateus dá uma festa, queridos, para quê? Para os seus amigos conhecerem Jesus. Olha só, né? A ousadia. Então ele fala, vou fazer uma festa, vou trazer Jesus aqui, vocês vão conhecer Jesus, né? Nós temos que fazer isso, queridos, temos que seguir o exemplo de Mateus, né? Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus, ele procura mostrar como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Queridos, o Evangelho de Mateus é o que mais mostra a revelação das profecias do Antigo Testamento no Novo Testamento através da vida de Jesus. A história diz que ele morreu em Hieres, numa cidade de Pártia, tá? Aí depois a gente tem Tomé. Tomé era o cético, né? Então assim, cara, ele também era chamado de Dídimos. Dídimos significa gêmeo. Ele é lembrado por duvidar da ressurreição de Jesus até ter as evidências pessoais. Se eu tocar, eu vou saber que é verdade. Se eu ver as marcas na mão dele, então eu sei que ele realmente ressuscitou. E o seu ceptismo, queridos, serve-nos também a nós nesse tempo, porque demonstra que os apóstolos eram assim como muitos de nós, né? Se eu ver, eu creio, né? Se eu ver, aí então eu creio. A história diz que ele foi atravessado por lanças e enterrado na Índia. Tiago, o filho de Alfeu, conhecido como o menor, ele não deve ser confundido com o Tiago, filho de Zebedeu, nem com Tiago, irmão de Jesus, queridos, que escreveu o livro de Tiago. Então, o livro de Tiago não é escrito por esse cara aqui, tá? Ele é escrito pelo irmão de Jesus, que também tem o nome de Tiago. Então, seu apelido é Tiago Menor, talvez porque ele fosse mais baixo que o outro Tiago, a gente não sabe, né? Por que ele tinha, ou talvez, será que ele é mais humilde? Não sei. O fato é que ele é conhecido como Tiago Menor. Queridos, além da lista de apóstolos, ele não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Então ele só é citado, ele foi escolhido Tiago, o menor. A história nos diz que enquanto pregava em Jerusalém, ele foi apedrejado até a morte, sepultado ao lado do templo, tá? Aí depois nós temos Simão, o Zelote. Queridos, os Zelotes, olha só que interessante essa história. Os Zelotes, eles eram de um grupo revolucionário. Então eles eram aquele grupo que eles lutavam contra, eles se opunham a toda a frente de Roma. Queridos, agora pense assim, esse homem se converteu, né? Veio para Jesus. Imagine a tensão entre ele e Mateus, porque Mateus era cobrador de impostos, e ele era um revolucionário que lutava contra a cobrança dos impostos. Então o cobrador de imposto, para os zelotes, era um inimigo mortal, e de repente eles estão no mesmo lugar, servindo o mesmo mestre. Nada a ver com o que a gente vive nos dias de hoje, né? Não acontece isso aqui, né, queridos? Só lá na época de Jesus, né, que tinha os zelotes, né, e os mateus. Glória a Deus, queridos. Amém. Então assim, Mateus, ele ganhava a vida cobrando as pessoas como Simão, né? E Simão vivia a sua vida para eliminar pessoas como Mateus. Esse era o propósito de vida deles nessa época. A história diz que ele se tornou bispo de Jerusalém depois de Tiago Justo. E ele adormeceu e foi sepultado lá por uma idade, parece que de 120 anos. Aí tem Judas, filho de Tiago, o quente de coração. Tá? Então ele pode ter tomado o nome de Tadeus, queridos, que significa coração caloroso. Tadeu, olha, se você tem o nome de Tadeu, conhece alguém com o nome de Tadeu, significa coração caloroso, tá? Por causa da infâmia que veio a ser anexada ao nome de Judas, então ele assumiu outro nome, tá bom, gente? E ele não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. A história diz que ele pregou ao povo de Edessa e toda a Mesopotâmia, e morreu e foi sepultado em Béritos,
tá? Uma cidade da Mesopotâmia. Jesus, daí depois tem Judas os Iscariotes. Esse todo mundo já ouviu falar alguma vez, né? O traidor, né? Queridos, não é de surpreender que Judas ele seja mencionado por último em todas as listas de apóstolos. Quando nós pensamos em Judas, nós geralmente imaginamos como um cara sombrio, né? Aquele cara que você olha assim e você fala para ele: nossa, esse cara é um traidor. Queridos, mas na realidade Judas provavelmente era a pessoa de maior confiança no grupo de discípulos. Por quê? Porque, cara, ele era o encarregado da bolsa de dinheiro. Então assim, para ele estar nessa posição, ele era uma pessoa confiável naquele momento. E isso nos deixa muitos alertas, né? Muitos pontos de interrogação que nós temos que prestar atenção. Queridos, nenhum traidor, ele nasceu traidor, vamos usar essa daí. Ele se tornou. Em algum momento ele se tornou. Ninguém, ele entra em um determinado lugar e fala: eu estou entrando aqui porque, cara, o meu objetivo é acabar com isso ou com aquilo. A não ser que ele seja um satanista, né? Mas não é normal, gente. Então assim, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, preste atenção, queridos. Quando Jesus disse assim: um de vocês vai me trair, todos eles perguntaram: sou eu? E por que eles perguntaram: sou eu? Porque ninguém desconfiava de Judas. Vocês estão aqui, gente? Todos eles falam assim: mas sou eu que vou passar por isso? Será que sou eu que estou vacilando? Será que sou eu assim? Ninguém estava olhando para Judas naquele momento. Nenhum deles disse imediatamente: aposto que é Judas. Ninguém tinha esse argumento, né, para poder falar de Judas. De alguma forma, preste atenção, Satanás chegou até Judas e o levou a trair Jesus por 30 moedas de prata. Então assim, de um homem confiável, ele se tornou um homem traidor, porque em algum momento dessa caminhada ele deu voz ao diabo. E olha só, queridos, isso é um ponto que nós precisamos observar. Porque todos os apóstolos, eles foram chamados por Jesus Cristo, eles estavam debaixo de oração. Jesus Cristo orou para selecionar esses homens. Jesus Cristo chamou esses homens para dar perto deles. Jesus Cristo confiou algo na vida dessas pessoas. E em algum momento essas pessoas, sabe, elas viveram ou não viveram o propósito de Cristo, o propósito de Deus nas suas vidas. Mas nós temos aqui um exemplo de um homem que era confiável e de repente, que eles dá voz a Satanás. E no momento que ele dá voz a Satanás, então ele se torna um traidor. Ele não era, tá? E resumindo, queridos, ele de remorso, Judas cometeu suicídio, se enforcou e um final muito triste, né? Mas o que eu quero falar para você? Esse é o Dream Team. Esse é o time dos sonhos de Jesus. Vocês já pararam para pensar, queridos, como que eram esses homens? Já pararam para avaliar e observar cada um deles, comportamentos, as atitudes? Já pararam para estudar sobre a vida desses homens? Que coleção, né, gente? Incrivelmente diversa de homens comuns a quem Jesus confiou a continuação da sua missão. Preste atenção, Jesus Cristo confiou a sequência da sua missão a homens comuns. Jesus pegou esse grupo de homens e trabalhou com eles por 3 anos, e por meio deles virou o mundo de cabeça para baixo. Então essas são as histórias deles. E a nossa história, queridos, né? O que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas com a história desses homens? Porque esse é o objetivo, né? A gente aprender com eles e tentar trazer para nós, tentar aplicar nas nossas vidas. Eu quero te convidar a se concentrar em 2 lições bem simples, tá? Primeiro, nós aprendemos que Deus pode usar qualquer pessoa. Diga comigo: qualquer pessoa, inclusive eu. Já diminuiu, né? Quando era para qualquer pessoa, todo mundo fala. Quando sou eu, já não, né? Qualquer pessoa, inclusive eu e você.
E queridos, eu acho que Jesus escolheu os homens que escolheu de propósito. Não foi por acaso, para nos mostrar que Ele pode fazer por meio de pessoas comuns como você e eu. Atos 4, versículo 13 diz assim, a Bíblia diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Preste atenção, queridos. As pessoas que estavam ouvindo a Pedro e a João, eles perceberam que tanto Pedro quanto João eram homens comuns, sem instrução. E o que estava acontecendo neles e através deles só poderia vir porque eles estavam com Jesus. Eles haviam andado com Jesus. Isso não era porque eles estavam sendo rebaixados, queridos, porque eles não tinham conhecimento comum, ou eram pessoas comuns, né? Porque na verdade eles eram homens comuns sem escolaridade. Eles eram pescadores, queridos, eles passavam o dia deles ali pescando, eles não eram os escribas da época, eles não eram os instruídos religiosos da época. Estudo, escola, essas coisas, ela não era acessível para todos como é hoje, queridos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, põe lá para a gente, 1 Coríntios 1, 26, diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Consegue pôr para a gente isso? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pode ir para o próximo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Posso ouvir um amém? Ou... Amém? Glória a Deus, né? Porque Ele está falando da gente. Ele está falando de mim e de você, queridos. Você é esse louco, você é esse fraco. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu a mim, escolheu a você, queridos. E Ele fala no versículo 26, ei, Ele não foi atrás daqueles que eram os mais destacados. Ele não foi atrás daqueles que eram os mais inteligentes. Apesar de ter, todos nós aqui, queridos, temos o dom da inteligência sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Vocês não estão aqui, né? Só eu que vim hoje para a igreja. Vocês estão aqui? Glória a Deus, agora chegar. Amém. Queridos, em muitos aspectos, não importa o nosso passado. Não importa qual é o teu passado. Amados, não importa se somos nobres, se somos altamente educados, ou se nós temos muito dinheiro, se somos bonitos ou feios, não importa, queridos. O ponto que eu quero deixar claro é que podemos não pensar que temos muito a oferecer a Deus. Muitos de nós acreditam que não tem nada a oferecer a Deus. Mas isso não importa, meu irmão, porque Deus não precisa de muito para trabalhar através de você. Deus não precisa que você seja excepcional para fazer de você uma obra-prima. Para sermos úteis a Deus, queridos, nós não precisamos ter mais talento que os outros. Às vezes nós vemos um menino aqui tocando violão e fala, nossa cara, olha o nível do cara, para eu poder estar lá em cima, meu Deus, eu vou ter que ser o mestre na música. Mas queridos, o que a gente tem que entender, queridos, que Deus usa pessoas disponíveis. Nós não precisamos ter mais fama, mais inteligência, mais aparência, mais dinheiro. Deus pode usar qualquer pessoa, queridos. Em segundo lugar, a outra coisa que nós aprendemos é que a disposição, e essa é a chave, disposição de seguir a Jesus, de ser fiel, isso é o que é necessário para que uma pessoa seja usada por Cristo, para que uma pessoa seja usada por Deus, queridos. Quando Jesus chamou cada um dos homens que Ele escolheu para serem seus discípulos, todos estavam ocupados fazendo alguma coisa, queridos.
Mas cada um deles deixou o que eles estavam fazendo e se entregou à missão de Cristo na vida deles. Eles estavam dispostos a aprender, eles estavam dispostos a seguir Jesus, eles estavam dispostos a crescer, e isso é absolutamente essencial para Deus, que nós estejamos dispostos. Queridos, se tivermos todo tipo de talento, intelecto, carisma, dinheiro, popularidade, qualquer outra coisa, mas não tivermos disposição de seguir, não tivermos disposição de sermos fiéis, então Deus não pode trabalhar através das nossas vidas. Você pode ser o cara, mas se você não tem disposição para seguir a Deus, queridos, Deus não consegue fazer nada através da sua vida. Nada. Assim como você pode não ter talento nenhum, mas tem disposição, tem vontade, quer crescer, quer desenvolver, quer ser um instrumento nas mãos de Deus, queridos, Deus opera milagres através da sua vida. Milagres. Pessoas são salvas, pessoas são tocadas, cara, você vê o mar se abrir na sua frente. Por quê? Porque você está disposto a crescer em Cristo. Amados, Ele não vai nos forçar a nada. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, Ele não vai te obrigar a nada. Os apóstolos, irmãos, eles se colocaram à disposição de Deus, e assim Jesus os treinou, Jesus os colocou para trabalhar, e todos foram fiéis até o fim, até a morte, com exceção de Judas, que deu voz a Satanás. Mas todos os outros, queridos, eles foram até o final, eles cumpriram o propósito deles, o chamado deles, eles estiveram com Cristo, eles não se negaram a viver a vontade do Senhor, mesmo que no final parece que, nossa, que história triste. Mas cara, uma pessoa que está em Cristo, ele sabe que a morte não é o fim, ele sabe que a morte, o momento de dificuldade não é o fim, é só um passo para a glória, é só mais um passo. É só um dia a mais que eu tenho até chegar ali na presença dEle. Para terminar, queridos, vamos deixar Deus nos colocar no seu Dream Team. Vamos permitir que Deus nos escolha para fazer parte desse Dream Team. Nós somos suficientemente sensíveis a Deus para ouvir seu chamado e responder a Ele. Será que o meu ouvido está totalmente conectado para ouvir Jesus Cristo andando à beira do lago e falando siga-me, e eu sair atrás dele para segui-lo? Procure colocar Cristo em primeiro lugar, queridos, em sua vida. Ele deve ser o número 1, ele precisa ser o número 1. Procure oferecer-se a Ele como um sacrifício vivo, queridos. Devemos desistir de nossa vontade e entregar as nossas vontades a Ele, as nossas vidas a Ele. Procure aprender, procure crescer, procure se preparar. Esforço, amados, é necessário. Ai, mas eu faço assim. Não, irmão, você fez assim até agora, mas você vai se capacitar, você vai buscar entendimento, você vai buscar sabedoria para que você faça melhor. Melhor, queridos, nós não fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito, nós fazemos as coisas de Deus melhor do que nós fazíamos quando nós fomos chamados pela primeira vez. Eu sei cantar, eu vou me capacitar para cantar melhor. Eu sei tocar, eu vou me capacitar para tocar melhor. Eu sei mexer no equipamento, eu vou me capacitar para fazer melhor. Por quê, queridos? Porque eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para homens, eu não estou fazendo para mim, é para Deus. Eu orava, eu vou me esforçar para orar mais. Eu lia, eu vou me esforçar para ler mais. Por quê, queridos? Porque eu quero crescer. Eu quero crescer na presença do Senhor. Eu quero me desenvolver na presença de Deus. Eu quero, fazer parte desse time dos sonhos. Queridos, esforço é necessário. Procurar empregar seus dons e assumir um papel e responsabilidade adequadas às suas habilidades. Ei, Deus te capacitou, queridos. Deus deu dom a cada um de nós. Mas muitas vezes nós fazemos o que com os nossos dons? Nós enterramos os nossos dons.
Nós colocamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, queridos, debaixo da terra, enterramos porque nós queremos proteger aquilo. Mas ei, Deus não te deu um talento para você enterrar, Deus deu um talento para você multiplicar. Deus te deu algo, queridos, para que você faça isso, multiplicar, amém, queridos? Glória a Deus. Amados, viver a abundância de Deus nas nossas vidas está relacionado ao quanto você está disposto a caminhar com Ele e aprender dele. Você consegue crescer através da vida de uma pessoa quando você está disposto a caminhar com ela, a crescer com ela, a aprender dela. Às vezes, queridos, a gente não aprende mais porque a gente não dá valor àquilo que está sendo colocado diante de nós. Mas ei, aprender exige que eu abra mão de um pouco da minha liberdade. Mas isso cara, essa atitude te traz muitas bênçãos. Muitas bênçãos, portas se abrem, queridos, elas te conectam a pessoas, te levam a lugares que você talvez nunca imaginava pensar. Às vezes você recebe uma palavra assim, Deus vai te colocar em lugares que você nunca pensou em estar. Aí você você pega aquela mensagem, você senta, o que você está fazendo? Estou esperando Deus me colocar em lugares que eu nunca pensei em estar. Irmão, mas as coisas não acontecem por inércia, nós temos que nos mexer. Nós precisamos andar. Deus ele vai te sustentar para você subir um monte, queridos, mas você precisa subir o monte. Deus vai te capacitar e vai te sustentar, queridos, para você chegar ao final de um ciclo e falar, eu passei pelo processo, eu venci. Eu venci. Estudar, irmãos, é necessário. É difícil, mas é necessário para se capacitar, para evoluir, para crescer, irmãos. Senão a gente sempre fica naquilo limitado, aquilo que a gente aprendeu até aquele momento que nós nos permitimos aprender. Você vai se limitar àquilo ali. Mas só que Deus, ele tem muito mais, queridos. Ele quer te levar em lugares que você nunca pensou em estar. Mas para você estar lá, queridos, muitas vezes nós temos que renunciar situações. Posso falar, queridos, uma coisa assim? Posso dizer uma coisa? Contar um testemunho? Sim ou não? Sim. Eu vou dormir mais ou menos todos os dias. Todos os dias eu vou dormir por volta de uma hora, 2 horas. Mas pastor, por que você faz isso? Porque nós estamos aqui na igreja na segunda-feira, fazendo alguma coisa, terça-feira, quarta-feira. Nós estamos servindo o reino de Deus. Eu e a minha esposa. E o meu filho também, ele acaba passando por esse processo. E eu falei para Deus, Pai, eu preciso ter um tempo com o Senhor. Porque senão você cai num ativismo de servir, e você não vai buscar. Eu falei, da onde que eu vou arrumar tempo para isso? Cara, eu falei assim, eu vou levantar às 5h50, eu vou chamar uns loucos para participar aí de uma torre, uma devocional comigo. Cara, você vai dormir às 2 horas para levantar às 5h50, você sabe que você levanta quebrado, morto, cansado e tudo mais. É muito difícil. Mas a gente levanta. Aí eu tenho uma escadinha que eu subo para chegar no meu quarto secreto, né? Lugar onde eu busco Deus, onde eu subo para a presença de Deus. Cara, eu subo aquela escada de manhã que é só Jesus me segurando. Que eu nem sei como que eu subo, mas eu subo. E a gente começa aquele tempo de oração ali, cara. Sabe, são 15, 20 minutos que nós temos ali falando uma palavra, orando. Aí fecha, aí eu faço a minha leitura. Aí eu termino minha leitura, eu desço, vou fazer o café para o Mateus que ele vai sair. Aí em seguida eu volto para orar e fico naquele tempo meditando, orando, falando com Deus. Às vezes eu estou muito cansado que eu me deito de volta.
Mas enfim, queridos, o que eu estou colocando para vocês? Eu precisei sacrificar algo para poder viver algo. Eu precisei abrir mão de alguma meia hora, 40 minutos de sono ali, porque o relógio ia despertar de qualquer jeito, você ia acordar de qualquer jeito. Para quê? Para ter um momento a mais com Deus. Só que o que a gente colhe através disso dali, queridos, ninguém tira de você. Ninguém vai tirar de você aquilo que você está recebendo quando você está buscando Deus no teu secreto. Quando você está dedicando o tempo para Deus, quando você está se esforçando para você ter algo a mais com o Senhor. E assim, queridos, eu não estou falando para você aqui que amanhã às 6 horas da manhã eu quero te ver lá, porque isso não é uma ordem, amém? Mas eu só estou colocando algo para vocês, que cara, às vezes é necessário a gente apertar um pouquinho, a gente sacrificar um pouquinho. Um culto de quinta-feira gelado, não é bom a gente ficar debaixo das cobertas? Sim, claro que é. Mas é melhor quando a gente está na presença do Senhor. É melhor quando a gente sai e vem para buscar o Senhor, para receber algo dEle, para oferecer algo para Ele. Nós estamos falando para Deus assim: Pai, o Senhor é importante para mim. Então, amados, sacrifica o que você tiver que sacrificar. Faça um esforço para você abrir mão daquilo que te rouba da presença de Deus. Se dedique para você ter essa experiência com Ele, para que os talentos que Deus colocou na sua mão, eles multipliquem, para que você não fique enterrando o seu talento. Pense comigo, queridos, um dia, a Bíblia fala que Deus, Ele escreveu os nossos dias. A Bíblia fala que quando nós éramos formados, Deus já sabia dessas coisas. Então, se Deus escreveu os nossos dias, Deus já traçou um propósito para mim e para você. Ele já disse: o Marcelo vai nascer, o Marcelo vai crescer, o Marcelo vai viver isso, aquilo, aquele outro e tal, tal, tal. Só que Ele não me obrigou a viver essas coisas. Ele só escreveu. E quando você vai lá para Apocalipse, você lê que a Bíblia diz assim: e o livro foi aberto. Que livro? O meu, o teu? E nesse dia, o Senhor, Ele vai olhar para mim e para você: aqui está o teu livro. Vamos ver daquilo que foi proposto para você, o que você viveu? Aí eu te pergunto, daquilo que foi proposto para você, o que você tem vivido? Porque Deus, Ele propôs uma história para mim e para você. E a gente pode escrever a nossa história, ou a gente pode viver a história que já está escrita. Queridos, e Jesus, Ele nos chama para fazer parte desse time que vai viver a história que já foi escrita. Mas a história que eu quero escrever é mais legal. A Bíblia diz que os sonhos deles são maiores, os caminhos deles são melhores. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se eu creio em Deus, se eu creio nessa palavra aqui, queridos, quando eu falo para Deus assim que eu vou escrever a minha história, eu só estou dizendo para Ele que o que Ele falou aqui nessa Bíblia é mentira. É só isso que eu estou dizendo para Ele. Estou falando para Ele assim: olha, cara, na verdade, eu venho na igreja por um ritual, eu venho na igreja por religião, mas eu não estou nem um pouco interessado em viver a tua história para mim, eu quero viver a minha. Então, amados, nós precisamos olhar para esse contexto e entender o que eu quero viver. Porque Jesus Cristo, Ele chama os loucos, né? Ele chama os fracos. Ele tem uma oportunidade para mim, tem uma oportunidade para você. Ele tem uma história para mim, tem uma história para você. E Ele quer que a gente viva essa história. Então, queridos, seja fiel. Seja fiel ao propósito de Deus na sua vida. Se Deus quer te usar, se permita ser usado. Se Deus tem uma história para você, cara, viva essa história. Pastor, eu não conheço a minha história. Queridos, vai para a Bíblia que você vai conhecer. Vai para a Bíblia que você vai conhecer. Eu não sei qual é a tua história. Eu não posso chegar aqui para você e falar: a tua história é essa. A não ser que Deus, Ele de uma forma milagrosa, sobrenatural, Ele me revele algo a respeito de você. Senão eu não tenho condições de dizer isso para você. Mas, queridos, eu tenho certeza que o Espírito que habita em você pode falar isso para você. O Espírito Santo que Deus nos deu para nos direcionar, para nos guiar, Ele pode te instruir através da palavra de Deus.
Então aqui estão as boas novas. Deus não apenas nos emprega, Ele nos equipa, Ele nos capacita. Fazemos o que fazemos em seu nome com a sabedoria e o poder que Ele nos dá, queridos, quando deixamos que Ele faça o que quer conosco. Podemos dar um passo para trás e ficar maravilhados, queridos, com o que Deus pode fazer, até mesmo através de nós. Pense, você abrindo mão da sua vida para viver a vida de Deus, colocando nas mãos de Deus. Pai, aqui está o controle da minha vida, me direciona, me guia. E você se torna um espectador daquilo que Deus está fazendo. Mas não só alguém que fica olhando, é alguém que faz a vontade de Deus. Alguém que obedece à direção do Senhor. Alguém que se permite ser um instrumento nas mãos de Deus. Alguém que fala assim: Pai, me conta tudo, quero saber tudo sobre mim. Né, cara? E é maravilhoso quando a gente se permite a isso, queridos. Quando você permite Deus ouvir você. Ou melhor, quando você permite você ouvir a Deus e que você fala com Deus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a fazer uma oração. Se coloca de pé. Que você possa abrir mão da sua vida nesse dia. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz que se eu creio em Jesus Cristo, que eu creio que Ele é Filho de Deus e morreu na cruz por mim, e se eu confesso com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador, então eu sou salvo. E eu quero te convidar a viver essa salvação. Se você tem vontade de abrir o teu coração e deixar Jesus Cristo entrar aí, amados, repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite, eu declaro, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Salvador. Tu és o Salvador da minha vida. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te glorifico pela vida dos meus irmãos. Sei que há festas nos céus nesse momento, Pai, porque os teus filhos se voltam ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor, Pai, direcione a cada um a viver a tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor dê experiências maravilhosas a eles e que o Senhor se revele a cada um, que o Senhor mostre a tua vontade para os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero te convidar a adorar ao Senhor através dessa canção e nós vamos acabar em seguida. Em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou
Amém, glória a Deus. Tenha suas mãos para o alto, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, e agradeço pela vida dos meus irmãos. Peço a Ti, Pai, que o Senhor testifique essa palavra no coração de cada um. Eu sei que eu não tenho condições de convencê-los, mas o Teu Espírito tem. Teu Espírito tem condições de convencer a cada um de nós sobre a Tua vontade. E no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos convença da Sua vontade sobre nós, Deus. Que o Senhor nos dê experiências, Deus, que a gente ainda não viveu. Em nome de Jesus Cristo. Que quando nós falamos sobre avivamento, nós possamos buscar isso com toda a intensidade do nosso coração. Toda a vontade do nosso coração, Pai. Que isso queime dentro de nós. Que nós não fiquemos condicionados, Pai, a uma circunstância, a uma situação para Te adorar. Que nós não esperemos um momento específico para Te adorar. Que nós possamos Te adorar em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. E que nós possamos, Pai, fazer parte desse time. Eu oro, Pai, nesse momento para que o Senhor possa olhar para cá, para essa igreja, e encontrar homens e mulheres, assim como esses apóstolos foram escolhidos pelo Senhor, assim como esses apóstolos foram selecionados para fazer parte do Teu time. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor encontre esses homens aqui dentro, encontre essas mulheres aqui dentro, para que eles também possam fazer parte desse time. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a vida de cada irmão meu nesse lugar, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor.